Episódio número 10. Que honra, Patrick. Que honra, mais um multicast, né? Multicast. Há 6 meses atrás, o Patrick teve a ideia e a equipe abraçou. E hoje estamos aqui no episódio número 10 e com uma convidada super especial, viu, Patrick? Vamos lá, eu quero conhecer a convidada também, acho que quem está em casa também. Wilaneide Campos, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao podcast da Multilentes. E estamos ansiosos para conhecer sua história, para ouvir sua trajetória, saber o quanto você vai agregar para tantas mulheres, né? Que é uma marca sua, né? As mulheres. Fala um pouquinho, se apresenta para a galera. Quero antes agradecer também por aceitar o convite, tá? O Wilaneide, o Maciel, devido a compromissos com os clientes, a gente sempre fala muito isso, nós temos um compromisso muito forte com o cliente. Deu 4 horas da tarde, ele disse, Patrick, eu vou precisar ir a Ceará Mirim. E aí ele disse assim, você vai me substituir lá e eu espero que eu substitua ele à altura. Com certeza. Né? Então seja bem-vinda, sinta-se em casa. E vamos lá, vamos conhecer essa mulher empoderada, ela já chegou aqui. Ela é. Ela já chegou aqui empoderada. Vamos conhecer um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda, tá? Se apresenta, Wilaneide. Primeiramente quero agradecer, gratidão Marcela, gratidão Patrick. E gratidão a Multilentes. Para mim é um motivo de grande alegria. Em pleno mês de agosto, agosto lilás, o mês que representa o mês da luta, nós lutamos tentando combater a violência contra a mulher, que é minha bandeira. E olha eu aqui no Multicast. Multicast. Que legal que a gente estava aqui nos bastidores, né? Conversando. E esse é o primeiro Multicast da Wilaneide, não é isso? O primeiro podcast da história. Esse é o meu primeiro podcast. Mas o Wilaneide, ela tem uma trajetóriazinha, né? Aí com as câmeras, ela já é bem familiarizada. A gente tava aqui nos bastidores, ela é famosa, né, Marcela? Sim. Não, famosa não, é apenas ousada mesmo. É verdade, esse é o meu primeiro podcast, apesar de estar fazendo parte do Cinema Nacional. Já vou falar sobre isso. Mas gratidão mesmo, tá? Por estar aqui com vocês e estar falando para o público da Multilentes, que também é meu público, porque eu também vendo Multilentes, né? Então, eu sou Wilaneide Campos, estou presidente da Associação Elas Podem RN, sou proprietária das óticas Wilaneide Campos, que até outrora, Patrick, era Óticas WSC. WSC, é você! Sim, sou eu! Já eu conto por que mudou, porque houve a mudança de nomes. Mas então, a minha trajetória de luta, de vida, ela não é diferente de muitas histórias, só que tem muitas histórias que não são ouvidas. Porque na rua nós encontramos muitas pessoas que elas são consideradas invisíveis para a sociedade. Sim. Como eu costumo dizer, de moradora de rua a empreendedora de sucesso. Eu me considero uma empreendedora de sucesso. Hoje, como falei, estou presidente da Associação Elas Podem RN, a qual eu levo no peito, aqui eu boto e tá aí, de presidência. Ela mesma, presidente. Eu gostei desse tema, tá? É um tema forte, mas eu acho que precisa ser contado. Acho que serve de inspiração, né? Como é que você é ex-moradora de rua, sim, até já pode ser o título do podcast, né? De moradora de rua a empreendedora do segmento óptico de sucesso. Tá? Vamos conhecer nessa história. Conhecer. Vamos lá. Vou tentar ser breve, tentar resumir, porque é uma longa história. Na verdade, a minha história, ela começa aos meus 5 anos de idade. Sim. Vou fazer um breve relato para poder chegar até o dia de hoje. Eu sofri os 5 tipos de violência doméstica, porque todo tipo de violência, Marcela, que acontece dentro da casa, dentro do seio familiar, é uma violência doméstica. Sim. Muitas das vezes nós pensamos que a violência doméstica é só quando o homem agride a mulher. Mas não é só o companheiro que agride, não é só o companheiro que machuca. Um irmão pode agredir, pode machucar. Fisicamente, psicologicamente também. Sim. Moral, sexual. Sim. E é algo que tem um tabu, né? Ainda sim, esse assunto.
Mas é libertador falar. Eu me considero, eu acredito que eu mudei muito a partir do momento que eu comecei a falar. Foi onde eu me encontrei. Passei a não ter vergonha da minha história, porque muitas das vezes a vítima ela se sente culpada. Sim. E quando ela se sente culpada, ela tem vergonha da sua própria história, sendo que foi os seus agressores que ocasionaram os traumas, os danos. Dos meus 5 aos meus 7 anos de idade, eu era molestada pelo meu avô materno. Eu gosto sempre de deixar muito claro que ele não houve o fato, Certo. mas ele causou até pouco tempo. Eu acredito que acho que ainda trago respingos desse trauma, porque ele meus seios, ele Você literalmente. Com 5 anos de idade. E isso foi dos 5 aos 7 anos. Certo. Aí eu venho e falo pra vocês aqui, pra vocês que estão em casa também nos assistindo. Mulheres, eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que muitas das vezes nós somos consideradas pai e mãe, nós somos arrimos de família. E muitas das vezes precisamos deixar os nossos filhos com outras pessoas. Às vezes nós deixamos com os nossos parentes, com algum vizinho, com algum amigo. Mas é muito delicada essa situação. A minha mãe saía para trabalhar e deixava a mim e os meus irmãos com meu avô, e ele fazia isso comigo. E fazia com a minha irmã também. Só que eu só descobri ano passado que ele fazia isso com a minha irmã. Porque eu comecei a falar. Ela teve coragem também. Quando eu comecei... Ela não consegue falar em público. Mas quando ela assistiu uma entrevista minha falando na Assembleia Legislativa, aqui de Natal, ela assistiu essa entrevista e ali ela... Se sentiu encorajada. Se sentiu encorajada, mas ela ainda não consegue falar em público. Entendi. Porque, de fato, não é um assunto fácil de ser abordado. Delicado, de fato. Mas, pois bem, essa questão da violência sexual, ela me trouxe traumas por longos anos. Eu cresci com uma adolescente com seios grandes, eu tinha horror a seios grandes, e eu atribuía isso, Patrick, ao toque. Eu achava que meus seios tinham crescido exageradamente porque o meu avô, em 2015, eu fiz uma redução de mama. Em 2020, eu estava com os seios quase do mesmo tamanho. Eles eram maiores do que o que eles são hoje, na época, antes da cirurgia. Mas eu percebi e descobri, através de busca, de pesquisas e diálogos com a ginecologista, que era uma disfunção genética, uma displasia mamária. Hoje, se eu realizar uma mastectomia, uma redução de mama, ela vai crescer novamente. Entendi. Ela não vai crescer tanto quanto antes. Mas isso me trouxe traumas até 2020, achando que eu tinha seios grandes por causa que o meu avô... É quase um dia desse, né? Nós estamos em 2023. Exato. Bastante tempo. E isso também me prejudicou nos meus relacionamentos amorosos, porque eu nunca permiti que tocasse os seios. E aí, de fato, que os homens gostam do seio das mulheres. É uma troca de carícia. Mas eu nunca gostei. As únicas pessoas que tocam livremente nos meus seios foram os meus filhos no ato da amamentação. Mas a primeira amamentação, que é o Marcos também Paulo, que Marcela conhece. Estudou com a gente, né, também? Isso. A primeira amamentação, que foi o Marcos Paulo, também não foi fácil. Eu tinha repugnância. Mas como ele não aceitava outros tipos, a introdução de outros alimentos, eu tive que superar. Porque o amor de mãe é uma coisa muito sublime, né? A gente supera muitas coisas pelos filhos. Eu tive que superar e permitir aquela seio. Porque era o meu filho. Uhum. Aí já quando veio a Maria Eduarda, o Marcos Paulo hoje tem 26 anos, a Maria Eduarda tem 17. Filhos? Na verdade, eu tenho 4 filhos. A minha filha mais velha, ela tem 30 anos, é uma filha adotiva. Caramba. E ela é uma criança especial. Mas eu acho que eu vou ter que voltar um outro momento para contar porque para chegar no contexto da violência, de fato, trazendo alusão para um mês, se eu for pegar assim, os detalhes da minha vivência, não dá para contar em apenas um podcast. Pois bem, eu vou dar pulos, saltos em anos para poder a gente contemplar uma boa parte da minha história.
Nos meus... mais ou menos nos meus 16 anos, certa vez, minha mãe estava na UTI de um hospital, o meu pai vendeu nossa casa com todos os móveis e foi embora com a vizinha. Nossa. Caramba, outro Eu baque. vou repetir, tá, gente? Eu tinha 16 anos, o meu pai vendeu... Minha mãe estava na UTI no hospital, o meu pai vendeu a nossa casa com todos os móveis e foi embora com a vizinha. E aí, Wilaneide, como foi que ficou a situação? E aí que naquele período, naquele contexto de vida, minha mãe hospitalizada, o pai falecido, que para mim não ia fazer muita diferença também se ele tivesse vivo, mas o pai falecido, que era o homem que ela mais amava e idolatrava, era o pai. É tanto que eu nunca contei para ela o que ele fazia, porque ela não iria acreditar. Infelizmente, acontece ainda hoje. Muitas crianças e adolescentes se abrem, passam a acreditar que vai ser amparada e quando conta, muitas das vezes são ignoradas. Infelizmente. Recentemente até eu vi um blogueiro bem famoso, que ele faz memes, e aí foi até um baque para todo mundo, que ele falou que era quando era pequeno, e ele filma a mãe dele, ele contando pra mãe dele, e a mãe dele dizendo, você gostava? Então, assim, é uma realidade, não adianta dizer que não é, mas é uma realidade, de fato. E hoje eu consigo falar abertamente por 2 motivos. Primeiro porque ele já faleceu, mas não tanto por isso, porque eu não tenho motivo para resguardar a imagem dele, mas é porque minha mãe hoje ela é acamada, ela tem Alzheimer. Mesmo que alguém chegue para ela e diga que assistiu, porque eu já venho falando desde 2018. De 2018 para cá, eu não parei mais de falar sobre isso. E é libertador falar. Eu acho que é porque inspira também, inspira outras pessoas, encoraja. Encoraja. Tem muita gente que talvez passou por isso, mas está dentro, não quer expor, como você falou, para você é libertador. E para essas pessoas, você que está assistindo aqui a gente, se tiver passar também, siga o exemplo. Acho que é libertador. É sim. Não é contar enfim, eu acho que a gente vive num mundo de julgamentos, mas eu acho que esse tipo de situação é uma situação onde a vítima ela recebe muito mais apoio. Do que imagina, né? Até mais do que imagina. Na verdade, é difícil de acreditar, mas nós não estamos só. Sempre vai aparecer alguém que vai acolher. Pode ter certeza. A gente precisa quebrar o silêncio, a gente precisa falar. E eu volto a dizer, falar é libertador. E hoje minha mãe ela é acamada, ela tem Alzheimer severo, ela nem me reconhece. É mesmo. Ela não sabe quem sou eu. Na verdade, ela está aguardando o momento divino de fazer a passagem. Entendi. Tenho uma irmã que mora em Ribeirão Preto, mas enfim, na época ela morava em outra cidade aqui no Rio Grande do Norte, mas também minha mãe não pôde contar muito com os familiares dela, com os poucos que tinham. E meu irmão mais velho sumiu no mundo, mas só se escutava as notícias. Foi visto em tal bar, foi visto em tal boca de fumo, enfim, foi pra sarjeta. O meu irmão, encostado ao mais velho, se envolveu numa confusão que hoje seria com facções. Na época era gangues. Sim. Briga de bar, de jogo de sinuca. Sim. Alguém, amiga da minha mãe, não me recordo quem, colocou ele dentro de um ônibus, mandou embora para Natal, que onde ele vive até hoje é um grande homem, um grande marceneiro. Legal. Que bom. A minha irmã, que é a terceira filha da minha mãe, que não é um ano mais velha que eu, na época tinha terminado um relacionamento, um namoro, que descobriu que o namorado não prestava, mas devido à situação ela o procurou para voltar, para reatar o namoro, mas já foi assim, aquela procura que ela já foi para dentro da casa da mãe dele, em busca de um abrigo, de um teto. Foi muito mais em busca de um abrigo do que em busca de voltar ao relacionamento. E ela encontrou o inferno. Ela apanhou todos os dias que conviveu com esse homem. E foram, eu não sei bem ao certo, mas eu acho que presenciavam tudo isso. E foram em média de acho quase 10 anos. Eu não me recordo bem quantos anos ela viveu com ele, mas ela sofreu muito. E de tanto ele agredir ela na casa, isso eu fui com ela para a casa da mãe dele, ela me levou junto. E a mãe dele alugou uma casinha lá, ajudou a comprar móveis, para poder eles ir fazer a vida, porque ela não era uma senhora, ela não suportava vivenciar aquilo dentro da casa dela, que ela nunca tinha sido espancada pelo marido. Certa madrugada eu acordo com o barulho da confusão, ele batendo nela, batendo muito, eu paralisada, eu não tinha atitudes, eu não tinha ação.
E naquele momento a minha atitude foi de sair, abrir a porta e sair correndo. Isso, gente, é lá na cidade de Mossoró. Todos você é de assim. lá, no caso. Isso. Saí correndo que nem uma desesperada. Eu não sei como eu cheguei no centro. Era na periferia, e eu cheguei no centro de Mossoró, e lá no centro tem um centro de distribuição, por nome de Cobal, que é muito semelhante tipo à Ceasa. A Ceasa, Isso aqui tem as banquinhas do lado de fora. E eu conhecia, minha mãe conhecia um homem que ele vendia frutas. E eu sabia que se eu adormecesse lá debaixo da banquinha dele, caso ele chegasse, ele não ia me escorraçar, porque ele não sabia quem era eu. E fiquei lá debaixo da banquinha de frutas. E sua mãe estava na UTI? Na UTI. E eu fiquei, não me pergunte, eu não sei dizer ao certo quanto tempo, mas foram entre 4 a 6 meses essa luta. Ficava dormindo lá, debaixo dessa banca. O lençol era papelão, jornal. Então já foi para a situação de morar na rua. De morar na rua e comer comida do lixo para sobreviver. Caramba. Daí, o que eu fazia, Patrick? Quando o sol estava começando a raiar, antes de raiar, quando eu dava aqueles primeiros sinais, eu saía. Ele nunca me encontrou. Ele sabe da história porque escutou depois que eu comecei a falar. Ele nunca me encontrou lá porque eu tinha vergonha. Mas você sabe o que eu gosto na minha história? É que mesmo estando em situação de rua, eu nunca deixei de estudar. Eu continuava indo para a escola. Você saía, ia para a escola e de noite voltava, porque não tinha um abrigo, voltava para a barraquinha lá para dormir e se alimentava ali do que aparecia no caminho. E restos de frutas que ficavam também lá na Cobal. Eu cheguei a tirar a comida do lixo. Literalmente, do lixo para comer. Mas assim, eu hoje, assim, eu choro, mas é de alegria. Que bom. Deu a volta por cima, né? Eu me engasgo aqui também, né, com essa história. Obrigado primeiro por compartilhar, tá? Eu acho que serve de inspiração, talvez, para muita gente, tá? E eu acho que o principal é isso, é que você venceu, né? E dificuldades nós vamos enfrentar, obviamente uns enfrentam mais, outros enfrentam menos, mas é uma história linda, eu não conhecia e para mim está sendo muito, muito motivador, tá? A gente trava aqui um pouquinho a garganta porque é uma história muito, assim, você escutar isso dói um pouquinho na alma, né? Porque afinal é um ser humano. Eu acho que nenhum ser humano merece tirar comida do lixo ou merece dormir num papelão ou passar ali numa situação de rua. Mas parabéns, tá? Por vencer pela vitória. Parabéns por continuar também estudando. Mas vamos lá, vamos continuar. O que eu mais me admiro, Marcela, Patrick, é que a rua me protegeu. Enquanto meu avô, dentro de casa, não me protegeu, enquanto meu pai, que era para prover o meu alimento, meus estudos, não me protegeu, a rua me protegeu. Apesar dos convites, mas eu nunca fui obrigada a nada, nunca me forçaram a nada. Eu não sofri na rua, eu não sofri, eu sofri a fome, mas ninguém nunca me obrigou a furtar, me convidavam, mas nunca me obrigaram a ir. Nunca me obrigaram a me convidavam para ir. E as propostas são sempre aquelas: vamos que você vai ganhar dinheiro, que você não vai mais sentir fome, porque você vai comprar comida, você vai comprar o que você quiser. Principalmente quando era convite para. Mas eu me submeti a comer comida do lixo para não ter que furtar, para não ter que roubar. Porque seus valores estavam presentes ali. E na rua eles usam, eu posso dizer, eu acredito que o motivo seja isso, porque era o que eu ouvia. Eles se para sanar a dor, fugir da realidade, o frio, né? A fome. Esse é um dos principais motivos, porque nem todas as pessoas que vão para a rua chegam na rua sendo muitas das vezes eles né? Aí as pessoas me perguntam: e como você saiu? Eu presenciei uma cena e é muito feio. E aquilo me assustou muito. Aí eu saí de situação de rua e fui para trabalhar
Quanto tempo? Mas nesse período de situação de rua, você teve contato com essas pessoas de rua? Era isso? Você fez relacionamentos ali? Vamos lá, porque eu acho que essa parte de relacionamento tem muito disso. Talvez ele se encaixe com o teu futuro depois, quando você decidiu talvez empreender, talvez liderar grupos, né? Então talvez esse relacionamento ele nasceu contigo, né? Ele é algo que é teu, e aí você se relacionava com essas pessoas porque passando ali, né? Era a tua casa, a rua era a tua casa. E você se relacionava com essas pessoas de contato mesmo, de conhecer histórias. Inclusive, eu lembro bem, pena que ele já faleceu, mas eu lembro de um rapaz que, certa vez, ele comprou um caderno para mim. Ele, olhando o carro na rua, ele ganhou um dinheiro, comprou drogas, de fato, mas ele comprou um caderno para mim. Porque eles me admiravam, porque eu continuava indo para a escola. Eles não me encontravam à tarde, porque eles sabiam onde eu estava na escola. Patrick, de tudo isso que eu tô falando aqui, o que mais me doeu não foi o que meu pai fez, foi o que ele disse. Nesse período, eu soube que meu pai ia estar na casa da minha tia, irmã dele, que é a única tia assim que eu tenho afinidade, é essa tia. Que ela tinha, se eu não me engano, eram 9 filhos, e era só o marido que trabalhava. E assim, do pouco que tinha, que eles moravam numa casa de taipa, do pouco que tinha ela dividia. Ela não tinha como guardar, porque era muito pouco, mas se chegasse na hora da comida, ela tirava um pouco e dava para qualquer pessoa que chegasse. Ela tinha um coração muito bom, só que ela não tinha ela não podia fazer muita coisa. Aí eu soube que ele estava lá na casa dessa minha tia e fui lá. Chamei ele na calçada porque eu ia pedir algo. E eu sempre tive muita vergonha de pedir. Pra mim. Eu não tenho vergonha de pedir nada pra ninguém. Mas pra mim eu sempre tive muita vergonha de pedir. E eu tava pra finalizar o primeiro ano do magistério, 1990. Precisava de um livro para concluir. Tinha que fazer um resumo. A gente não tinha o Google, não tinha a internet. E se tivesse, eu também não teria acesso. Porque assim, a não ser que tivesse em bibliotecas públicas. Mas naquela época tinha dificuldade até do livro, imagine do computador. E eu precisava de ter acesso a um determinado livro para fazer o resumo, que seria o trabalho de conclusão de curso, primeiro ano do magistério. E eu procurei, expliquei. Vocês podem até não acreditar, mas o meu pai, me ouviu atentamente, muito mais atento do que o que vocês estão. E eu jurava que ele ia me dar o livro. Mas eu fui muito inocente, né? Porque se ele me tirou minha casa, não me deu de comer, não me protegeu, ele ia me dar um livro? Claro que não. Ele me olhou nos olhos e disse desse jeito: você tá precisando de dinheiro para comprar o livro? Essa foi a última vez que eu chamei ele de painho. Eu disse: tô, painho. Aí ele disse: é duro, hein? É muito duro, é muito duro. A gente que escuta fica segurando aqui o choro. Mas enfim, eu acho que também é bom ver porque é inspirador, né? Você foi contra tudo, né? Você foi contra tudo. Você foi tudo contra que era mais fácil, né? Tudo que era mais fácil. Tudo que todos têm suporte, porque eu tive um bom suporte familiar, talvez a Marcela e a maioria das pessoas. Mas você não, né? E mesmo com todas essas adversidades, e aí eu quero abrir aqui um espaço para fazer uma pergunta. Eu tô nessa câmera aqui, né? Qual é o seu problema? Né? Qual é realmente o seu problema? E aí eu quero voltar aqui a palavra. Responda só para você. Mas eu quero voltar a palavra aqui para o Willaneide. Por favor, minha amiga, conclua, continue. Então, ele me ouviu atentamente e a resposta que ele me deu foi: ele me fez uma pergunta com a resposta. Você está precisando de dinheiro para comprar um livro? Aí eu respondi: sim, pai, eu estou precisando. Ele disse: então você vá se ganhe dinheiro e compre seu livro. É duro. Não foi nem assim, vá trabalhar, né? O conselho, vá se prostituir para comprar.
Eu sei que é uma história triste, mas eu sei também que lá na frente você vai dar virada de chave, eu espero muito, né, Marcelo? Eu espero muito chegar nessa parte, eu tô ansioso por isso, mas realmente eu entendo que é muito duro, não passei por isso, mas eu entendo como deve ser duro. As pessoas que me colocaram no mundo, que teoricamente era para ser só a base, virarem as costas, muito mais do que virarem as costas, proferirem palavras que não edificam e não convém. Não é isso? É isso. Vamos lá. Mas vamos lá. Mas que bom que em nossas vidas não só acontecem coisas ruins, Não. Acontecem coisas boas. E eu aprendi que tudo isso não foi uma lição, foi um aprendizado. Eu passei a entender que eu precisava passar por tudo isso para poder aprender a cuidar de pessoas. Mas antes de chegar na parte do cuidar de pessoas, antes de chegar na Associação Elas Podem Ir, vamos falar um pouquinho da minha trajetória, né? Vamos lá. Vamos para a minha vida profissional, vamos lá. Quem está nos assistindo. Vamos lá. Vamos falar de coisas boas, né? Vamos para a virada de chave. Vamos para a virada de chave. Eu tô ansioso para chegar, porque acho que a vida bateu muito em você. E tô ansioso para saber como é que... Acho que dá um livro, né? Você nunca pensou em escrever? Eu estou escrevendo. Tá escrevendo? Que legal. Não é à toa que essa história foi parar no cinema nacional. Então quer dizer que Quer dizer, é a sua história o filme? Não, o filme o nome do filme é O Filho do Mangue. Ele fala da história de uma cooperativa de pescadores, que em todo lugar tem que ter um escroto que vai lá e vai passar a perna em todo mundo. Aí tem o ator principal, que é o escroto da situação. Mas como todo bom escroto, ele também bate em mulheres. Bate na esposa, bate na amante. E eu sou, no filme, eu mesma, o Ilaneide Campos. A mulher que trabalha na Associação de Mulheres, que ajuda mulheres, que empodera mulheres. E foi muito prazeroso fazer... trazer. Você mesmo, né? E no filme eu falo do que o meu avô fez, eu falo do que o meu pai fez. Isso é muito importante para mim. Mas vamos lá. Para chegar hoje... Mas vamos lá. Antes de chegar, você já não estava mais numa situação de rua. É isso? Você já adquiriu algum suporte? Vou fazer um relato breve para a gente chegar no hoje. Certo. Eu saí da situação de rua para trabalho, que eu considero... Na época eu não entendia. E a culpa não era da senhora que era conhecida da minha mãe. Mas eu acabei me tornando numa situação que hoje eu entendo como trabalhar. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava das crianças, levava na escola, trazia, limpava o estabelecimento comercial dela. Ainda tinha que lavar os tambores de leite que o marido dela vendia, aqueles que andam na moto, assim, lado a lado. E continuava indo para a escola. Chegava atrasada, mas eu ia para a escola. E assim, tudo para ter um teto, para ter comida. Então eu considero que era trabalho. Morava lá? Isso, morava de favor, troca, né? Isso. E essa escola te levou a alguma formação acadêmica? Eu já sou professora, sou pedagoga. Mas antes de ser pedagoga, nessa história de estar lá, lavando, passando, cozinhando e ainda limpando o estabelecimento comercial, era um salão de beleza. Eu varria os cabelos, passei a lavar cabelo. Depois passei a secar cabelo. E depois tomei o gosto pelo ramo da beleza e me profissionalizei. Trabalhei 25 anos no ramo da beleza. Por incentivo dessa pessoa. Que legal. Então, assim, tem o lado bom. Foi a tua primeira profissão. Foi a minha primeira profissão. E foi aí que entrou também a ótica, que é a parte da beleza, também entrou nisso aí ou não? Não, eu trabalhei tanto, tive relacionamentos frustrados, casamentos arruinados, com os maridos que não ajudavam, então faz com que a mulher trabalhe muito. Então eu trabalhava muito e adquiri bursite e tendinite. Aí não dá, né? Aí não dava, como eu sempre paguei os meus direitos para poder usufruir daquilo que a gente tem por direito, o próprio médico do INSS disse que eu tinha que mudar de profissão, porque senão eu ia viver empendurada no INSS e eu sou muito produtiva. Eu falei, não, eu vou procurar uma solução. E a ótica? Vamos lá. Aí chegou. Quando chegou nesse procurar a solução, eu estava em casa, na Zona Norte, aqui em Natal.
eu estava conversando com Deus. Eu tinha um ponto comercial na parte de baixo, que é o primeiro andar. E lá estava cheio de metralha, assim, pá, resto de tinta, resto de gesso, só coisas, bagunça. E eu comecei a orar na parte de cima. Eu e as crianças, nós temos o hábito de orar, de agradecer a Deus, entregar o dia e agradecer pela noite e pedir proteção. E comecei a orar lá, estava lá em cima, aí eu falei para as crianças, vamos descer as escadas e vamos orar lá embaixo. E descemos orando, e os cachorros também. Era a gente orando, glorificando, louvando, e os cachorros, uau, uau, uau. O manto foi completo. Até os cachorros. Até os cachorros estavam ungidos. E chegando lá no ponto comercial, eu ergui minhas mãos e disse, Deus, essa casa é sua. Faz dela algo novo. Transforma, Senhor, isso aqui. Transforma tudo isso aqui em algo novo. E fui dormir. Aí eu retornei, né? A parte de cima e fui dormir. E eu sonhei. Do jeito que eu inaugurei, que não é mais lá, mas do jeito que eu inaugurei foi o jeito que eu sonhei. As prateleiras ainda estão lá, do mesmo jeito. Foram feitas de gesso e eu que fiz, viu? Eu e um rapaz que trabalha com gesso. Eu era auxiliar. Você era auxiliar. Eu era auxiliar. Inclusive, na construção desse meu primeiro andar... Eu lembro dessas postagens. Na construção desse meu primeiro andar, por diversas vezes eu fui auxiliar. Eu fui servente de pedreiro. Porque eu tinha o dinheiro para comprar o material, tinha o dinheiro para pagar o pedreiro, mas não tinha o dinheiro do servente. Quem fazia traço de massa, quem levava a massa no balde pro pedreiro era eu. Por muitas vezes. Tinha uma mulher guerreira. E eu sei embolsar uma parede muito bem. Inclusive, lá no primeiro andar tem 3 banheiros. A hidráulica de um dos banheiros fui eu que fiz. Até agora foi o único que não deu problema. Legal. Pois bem, da forma que eu sonhei, eu digo sonho porque tem pessoas que não acreditam em visão. Mas você pra mim, sonhou com a ótica. Isso. E não era teus planos, tipo, não, da forma que Deus me mostrou, aí no final lá da conversa com aquela pessoa que eu não sei quem era, não via, só ouvia a voz assim, mas que nome que vai se colocar aqui? Aí assim, era como um raio de fogo, de ouro, assim, óticas, entendeu o mistério? Uhum. Não foi ótica, foi óticas. Aí as letrinhas. Uma WSC. No sonho. Isso. No sonho. Aí no outro dia eu já acordei, eu vou vender óculos. Desci pro Alecrim, comprei tudo que é muamba de óculos, no Xing-Ling, onde tinha... E comecei a vender para as amigas. Mas também nunca menti. Nunca falei, isso aqui é isso, é aquilo, tem proteção, tem fator... Não, eu sempre fui muito, muito honesta. No caso era óculos de sol. Os primeiros foram óculos de sol. E investi uma pequena quantia, que era quase nada. E comecei a vender óculos de sol comprada lá no Alecrim mesmo. Isso era que ano? 2016. 2016. 7 anos atrás, é isso? Isso. E passei a vender os óculos para as amigas. E as amigas começaram a me perguntar se eu não... A primeira venda foi... Minha armação quebrou. Não, na verdade, as pessoas leigas, elas não falam armação, elas falam meu óculos quebrou. Aí eu já sabia onde... Porque lá onde eu comprava, também vendia armação. Aí eu disse, eu posso levar, eu posso ver se eu consigo. Que de fato eu conhecia uma pessoa no Alecrim, por nome de Kelly, que eu comprava com ela. Eu comprava os óculos dos meus filhos com ela. Aí eu disse, eu posso ver, eu tenho uma amiga que é dona de ótica, eu posso ver se ela consegue uma outra peça. Na verdade, eu não sabia nem como é que, na época, não tinha noção de chamar armação. Eu levei esse óculos, fui lá onde eu comprava, não é que eu achei igualzinha. A pessoa nem fazia adaptação. Só encaixou. Aí eu digo, meu negócio é mais ou menos por aqui. No lugar certo. Aí, certa vez nesse mesmo período eu fui renovar o óculos do meu filho. Consegui marcar a consulta no hospital da polícia. Quando eu saí do hospital da polícia, eu procurando a loja de Kelly. Kelly tinha fechado a loja, eu não achava. Eu dizia, porque um ano atrás, porque só passava em ótica, naquela época, só passava de ano em ano. Não tinha essa noção que poderia ser que, talvez com 8 meses, precisasse. Não, fez um ano, tem que trocar. Era mais ou menos assim. E eu não encontrava. E eu no farol, esperando abrir para atravessar para o outro lado.
E com a receita na mão e falando pro meu filho, mas eu era ali, mas eu não vi o nome. Deixa eu adivinhar, algum captador te abordou. O montador, o pai da proprietária, da antiga proprietária. Ele disse, você tá procurando o quê? Eu disse, eu tô procurando uma ótica que era mais ou menos ali. Aí, seu nome a dona da ótica, o nome dela é Kelly, ela me atende muito bem. Assim, parecia que eu já conhecia o homem. Me abri, eu faço pesquisa de preço, aí ela me faz mais barato. É a economia, né? A lei da oferta e da procura. Aí ele disse, ela é minha filha, a loja dela fechou. Aí foi contar os porquês, tal, porque houve uns probleminhas aí com o funcionário e tal. Inclusive, na época, o funcionário abriu uma ótica, mas isso é outra história. E ele me levou até a loja do esposo do genro dele. E lá eu comprei uma armação. Fui lá para a cabine dele, que lá nesse mesmo corredor, que são vários quiosques lá dentro, tinha alguém que fazia sulfaçagem de lentes convencionais. E do meu mineiro uma AVS, ele comprou pronta. Entendeu? E ele disse, vai dar uma volta que daqui 40 minutos você pode vir pegar. Eu disse, como é rápido. E o preço também que ele fez foi bem mais em conta do que eu comprava dela. Eu disse, rapaz. Aí eu lembrei do sonho. Ele disse, eu acho que Deus está me mostrando o caminho. E no outro dia eu voltei lá. Eu disse, eu quero saber mais. Aí ele disse, eu vou dar o nome de Kelly para você falar com ela. Aí peguei muitas orientações com ela a respeito, me ensinaram onde comprar, alguns laboratórios. E eu disse, eu preciso... E comecei a vender, e já estava vendendo, viu? Porta a porta, vendendo... Maletinha, porta a porta. Sim. Aí eu disse, eu preciso me profissionalizar, mas aí não tinha ainda... O cacau. Não. Aí eu comecei a investir, era ganhando, investindo. Aí comecei a ir fazendo amizade, o pessoal me dando dicas, me orientando, o pessoal do laboratório. E eu comecei a arrumar o ponto, tirar a sujeira, tirar os restos de material de construção e fui estruturando. E eu inaugurei do mesmo jeito que o senhor me mostrou. Igualzinho o sonho. Igualzinho o sonho. Parecia que estava vendo. Eu chorei no dia, porque eu tava vivenciando algo que eu vi dormindo. Hoje, eu sou proprietária de uma ótica em Tibau do Sul. Não tenho na Zona Norte. Na Zona Norte eu atendo a domicílio. Continuo atendendo a domicílio. Desde que eu voltei a ideia do início, de atender na casa do cliente. Eu continuo atendendo na casa do cliente, mas eu adotei na pandemia. Aí fiquei com essa prática de atender em casa os clientes da Zona Norte. Tem alguns bairros aqui em Natal, mas é solto, é um ou outro, mas o meu forte mesmo é na Zona Norte. E eu tenho uma ótica em Tibau do Sul e tenho uma ótica na Barra do Cunhaú. Olha aí. Barra do Cunhaú, todas duas cidades praianas. Isso. Tá bem servida de local. Eu moro em Tibau do Sul, mais precisamente eu moro na comunidade quilombola, lá na praia de Cibaúma. Tenho muito orgulho de morar em Tibau do Sul. É uma cidade que me acolheu. Às vezes até esqueço. Como foi que você foi para lá em Tibau? 2014, pelo programa do Pronatec, eu fui dar aula. Sim. Fui dar aula de capacitação profissional no eixo da beleza, pelo Senac. Sim. O Senac que me apresentou Tibau do Sul. Sim. E 3 anos depois dessa história que ela contou, ela estava já se capacitando, né? Que ela estudou comigo em 2019, não é isso? Isso. Começou o curso técnico em ótica. Eu inaugurei a minha ótica em Tibau do Sul no dia do aniversário do meu filho mais velho. Dia 25/7/2017, eu estava inaugurando a loja em Tibau do Sul. Mas eu já tinha inaugurado... Em 2017. Isso. Mas ainda em 2016, eu já tinha inaugurado a loja do jeito que eu sonhei, a lojinha. Aí, em 2017... Um ano depois, você já abriu outra em Tibau. Em Tibau. E agora, a mais recente, a mais fresquinha de todas é a de Barra do Cunhaú. Que está aí... em fase, né, de crescimento, de construção. Mas, recentemente, mês passado, eu mudei o nome. Antes era a ótica WSC, mas eu só mudei de nome depois que eu também recebi o direcionamento de Deus e foi através de sonho. Uhum. Eu não poderia mudar algo que Deus me deu sem a permissão dele. E no sonho, uma voz me dizia assim, tá na hora de mudar.
E eu questionava, mas foi o senhor que me deu. Isso era a questão do nome. Mas foi o senhor que me deu. Ele disse assim, o primeiro projeto era para você amadurecer. O primeiro projeto você não estava preparada. Por isso que foi pequeno, por isso que foi acanhado. Por isso que foram só as suas iniciais. Hoje, o que eu tenho preparado para você é grande. É o completo. E eu vou te colocar em lugares que você nunca sonhou em frequentar. Eu vou te colocar em lugares que o dinheiro jamais lhe colocaria. Que história, história linda. É emoção por cima de emoção, né, Marcelo? Esse podcast tá emoção em cima de emoção. É o podcast mais emocionante, digamos assim, sim. né? É linda a sua história, tá? Eu acho que anima, motiva muito. E obrigado por compartilhar. Eu acho que eu costumo dizer uma frase assim, Marcelo. Se você, quando deita a cabeça no travesseiro, eu sempre faço uma pergunta. E a pergunta é essa aqui: o que é que eu aprendi hoje? E se a sua resposta for nada, não vá dormir. E pode ter certeza que hoje eu aprendi muita coisa aqui nesse podcast com a sua história. Ilaneide, e a ótica, você sempre foi muito prestativa com as pessoas, sempre representando a parte de ajudar pessoas, empoderar a mulher. E a ótica, ela teve alguma participação, assim, alguma contribuição para as pessoas, de alguma forma, além da venda, óbvio? Teve algo assim que você fez? Tem. Seria impossível vir de onde eu vim e não contribuir socialmente. Dentro da nossa instituição, que é a Associação Elas Podem RN, nós temos um projeto que tem por nome de Ver Não É Enxergar. E nós, enquanto ópticos, nós sabemos que realmente, de fato, ver não é enxergar. E nós temos esse olhar diferenciado para os alunos da rede pública. Do período de 2017 para cá, nós já doamos 575 óculos. Que legal. Bom Temos saber. um grande parceiro, que é o optometrista Leuber Fernandes, que quando é nessas ações, ele promove a ação junto conosco, ele faz os exames gratuitamente, ele realiza os exames, e em contrapartida, os colegas de ótica também fazem doação de armações, e algumas peças que estão paradas, eles fazem doações. E a ótica, por sua vez, eu, Ilaneide, saio em busca de parcerias. Alguns colegas, a gente já conseguiu 100% gratuito a lente, já conseguimos um desconto maravilhoso, porque eles acreditam na causa. Eu quero já, de antemão, deixar a Multilentes à disposição. E eu fico muito grata. Olha aí, pessoal, que maravilha. Mais um apoiador. Eu deixo a Multilentes à disposição, a gente gosta muito, não divulgamos, porque eu acho que não precisa. Sim. Mas nós gostamos muito de participar e de fazer parte de projetos como esse, tá? O Multilentes está à disposição. Gratidão. Qual é o arroba da... Se alguém quiser, né, Patrick, se alguém quiser se informar mais, doar, Elas Podem RN? A associação, ainda no caso, como não tem, lá no arroba não vai os acentos, né, fica Associacão, né, Associacão, Elas Podem RN, e o meu Instagram é o Ilaneide Campos. Olha aí, quem quiser contribuir com esse projeto lindo, acompanha ela no Instagram, que ela compartilha muita coisa legal. Nós já conseguimos, no Ver Não Enxergar, nós já conseguimos doar 3 próteses oculares. Legal. Que uma prótese ocular, ela custa em média, vamos dizer que em média de 3 a 5 mil reais. E o nosso apoiador, o optometrista Leuber Fernandes, ele faz 100% gratuito para nós. Legal. E assim, é muito gostoso de ver as pessoas apoiando, de ver as pessoas acreditando. É o que eu faço, além de ser professora, atualmente sou gestora escolar, sou gestora da escola da comunidade de Cibaúma. Tenho aprendido muito com as pessoas de lá, inclusive estou morando lá. A sede da associação, Patrick, é onde eu estou. Se eu passar uma semana fora, se eu tiver uma semana em Mossoró, a sede está sendo lá, porque eu estou trabalhando. Então, assim, onde eu moro é onde é a sede da associação. Então, hoje a sede da nossa associação fica em Cibaúma, na garagem da minha casa. Mas, no futuro breve, teremos o nosso espaço próprio. Nós realizamos cursos de capacitação profissional no eixo da beleza, no eixo do artesanato. Legal. Tudo 100% gratuito. Lançamos agora, recentemente, a coleção Dandara. A coleção Dandara, ela vem prestigiar as mulheres guerreiras,
as mulheres pretas. E o que é mais legal? Todo produto vendido da marca Dandara será destinado 10% para um grupo de dança que tem na escola, que chama-se Pérolas Negras. Que é para ajudar na... Dandara é uma marca de armação, é isso? Dandara é uma marca de armação. Ah, que legal. E, para quem não sabe, Dandara foi uma mulher negra, guerreira, esposa de Zumbi dos Palmares. Como eu moro numa comunidade quilombola, e eu queria trazer algo novo, e algo que eu pudesse, da venda desse produto, tirar uma pequena porcentagem para destinar, para ajudar aquele grupo de danças, então eu fiquei... Como eu costumo dizer, fiquei matutando até que veio o nome de Dandara. Legal. Porque a história de Dandara também é uma história muito bonita. Foi uma mulher negra, guerreira, e ela fez muita diferença. Assim, a participação dela fez muita diferença na história do nosso Brasil. Uhum. Então, mediante a isso, a gente nós vamos criando as ideias sustentáveis, ideias que podem trazer melhoria na vida das pessoas. Nesse período de pandemia, a Associação Elas Podem RN, junto com o nosso empreendimento óptico, nós arrecadamos mais de 6.000 cestas básicas. Que legal. E assim, eu digo com muito orgulho, eu tenho muito orgulho da mulher que me tornei e o que o projeto alcançou. Nós temos o apoio da Polícia Militar, do Bombeiro, nós temos apoio da União BR, que é em São Paulo, da Central Única das Favelas, que é no Rio de Janeiro, nós temos apoio da Gerando Falcões, que tem sede tanto no Rio quanto em São Paulo. Nós então, recebemos... Tornou-se um projeto gigantesco, né? É um projeto gigantesco, é respeitado, onde a gente chega, assim, quando menciona, quem conhece o nosso projeto, quando menciona assim, a presidente da Associação Elas Podem RN, sempre alguém diz assim, eu já vi, ou eu já fui beneficiado, ou alguém da minha família foi beneficiado. Isso é muito gostoso, porque sentir fome não é fácil. Precisar do uso de lentes corretivas e não ter o poder aquisitivo para adquirir um óculos também não é fácil, não se aprende. Quem não enxerga não aprende. E você não está dizendo isso, você viveu isso na pele. Exato. Né? E eu quero aproveitar aqui o espaço. Amanhã, lá na escola na qual eu sou gestora, a Escola Padre Armando de Paiva, amanhã nós teremos o sextou. Amanhã nós vamos receber um laboratório de informática. Foi uma solicitação minha enquanto gestora, solicitei ao secretário de Educação, que entrou em contato com o nosso prefeito, que achou de muito bom grado e de muita valia para os nossos alunos. E amanhã nós estamos recebendo 10 computadores, já fizeram as bancadas, a sala está linda e amanhã nós estaremos lá no nosso sextou. Que legal. Não sei se meu prefeito vai estar ouvindo, mas muito obrigado, estou muito feliz. Legal. É o prefeito de Cibaúma. É o prefeito de Tibau do Sul, Sul, o senhor Valdenício Costa. Tá, que história, viu? A virada de chave veio. Viu? Veio e de uma forma muito bonita, porque quando virou a chave não ficou só na virada de chave, ela decidiu compartilhar isso também com quem não tem. Exatamente. Eu acho isso muito nobre e conseguiu vincular o produto a isso, que eu acho sensacional, né? Uma baita estratégia para a promoção do produto, porque não é só uma armação Dandara, tem uma causa, né? Tem um sentido, e de quebra você consegue ajudar né? pessoas. Então, parabéns também por esse empreendimento. Eu quero só ressaltar aqui, Marcela, fugindo só um pouquinho do tema, mas eu tava olhando ela parece que tá com reflexos glamurosos, é isso mesmo? Olha aí, pessoal, tá vendo? Olha só, antirreflexo dourado da Visier. Visier dourado, viu? Realmente, eu tenho vários óculos. Hoje eu me permito, né? É possível, graças a Deus, ter vários óculos. Na verdade, eu não coloquei esse aqui proposital, porque estava vindo. Eu coloquei esse mais pela questão das bijuterias. Mas, de fato, eu estou usando uma lente Visier com o antirreflexo dourado. Que gosta? Eu amo, super indico. Tem momentos assim, dependendo da nuance, do contraste do sol, fica muito legal. Mas a Visier foi pro cinema nacional, não? A Visier foi sim pro cinema nacional, com certeza. Olha lá, Marcela, a favela venceu. A favela venceu. Vencemos mais uma. Estamos lá. E falando em Visier, aproveitar aqui a oportunidade, antes de começar aqui, eu estava mostrando a Willa Neide
o Visier Hybrid, que é a sensação do momento, né? A novidade Aproxima lá, Marcela. Aí. Gente, o que é o Visier Hybrid? Visier Hybrid é um aplicativo onde a gente consegue construir a lente junto com o cliente, olha só. Uma coisa é você falar, né? Outra coisa é você mostrar ao usuário como é que vai ficar a lente dele, o campo de visão. Vou tentar abrir aqui para vocês. Ó. E o legal do aplicativo é que a gente vai abrindo, não sei se vocês vão conseguir ver, quem tiver interesse comenta aí que a gente envia um consultor para mostrar, mas vai mostrando aqui os valores. Então é bem legal. O Ilaneide estava vendo, né, o Ilaneide? Gostou do aplicativo? Eu achei o aplicativo maravilhoso. Já quero adiantar aqui que não nesses primeiros meses, por conta do investimento da nova loja, mas com certeza será um produto que as óticas do Ilaneide Campos irá adquirir para ofertar aos nossos clientes uma melhor escolha. E eu acho que os nossos clientes merecem isso, merecem o melhor. Eu achei assim a iniciativa fantástica, um produto de qualidade e com certeza vai agregar valor às nossas vendas. Obrigado, está sendo um sucesso. O pessoal tá gostando. E quem tiver interesse é só comentar aí que nossos consultores vai até a ótica de vocês e apresenta o produto, viu? Tá sendo a sensação. É a sensação do momento, é o Visier Hybrid. Mas vamos lá, Marcela, deixa eu passar a bola aqui. O Ilaneide, vamos lá. Aí você abriu a ótica, você se capacitou. Como foi a questão do curso, da capacitação? Como é que contribuiu aí na sua carreira? Porque você primeiro foi pedagoga, né? Quando você começou o curso, você já era formada como pedagoga. E depois foi para a ótica. Mas você já tem um certo conhecimento, ou não? Foi o curso que realmente abriu portas? Na verdade, eu tinha um pequeno conhecimento. Eu fazia venda com insegurança e para uma instituição, adquirir conhecimento, me capacitar. Na verdade, foi um respeito a mim, enquanto profissional que queria ser, e respeito ao cliente. Porque quando você oferta, não importa qual produto você venda, você tem que ter conhecimento técnico. Porque você está falando de saúde. Você abriu um estabelecimento com venda de óculos, você está vendendo saúde. Você está vendendo qualidade de vida. Então, assim, quando você está falando do outro, já não é mais de você. Então, você precisa se capacitar. E pode falar aqui o nome da instituição? Pode, com certeza. Então, eu sou técnica em ótica formada pelo SENAC. Foi um aprendizado riquíssimo que eu vou levar para a minha vida, mas não para por aqui. A gente precisa estar se capacitando, precisa estar buscando conhecimento, participando de workshop, participando de feiras, de eventos e tá sempre inovando, porque o nosso cliente merece o melhor. É verdade? Com certeza. E o legal é que quando começou o curso, era ela, o filho e a nora, todos fazendo o curso. E o que eu achava mais incrível é que ela vinha lá de Tibau do Sul, aí chegava já bem tarde, enfim, era bem... A mulher realmente é uma guerreira, viu? Aí eu vou fazer a mesma pergunta que o Patrick fez. Qual é a sua desculpa, né? Para não alcançar seu sonho, né? Para não lutar pelo que você... Vamos aproveitar para outro merchan aqui, né, Marcela? Na Multilentes, a gente sempre procura estar próximo do nosso cliente. E isso é uma das coisas que a gente faz muito, é capacitar, é treinar. Então a gente está abrindo agora uma série de capacitações gratuitamente para os nossos clientes, gratuitamente. A primeira, agora semana que vem, vai ser o curso de assistência técnica. A gente vai ensinar, inclusive, até a mapear uma lente pelo lensômetro, né? Como você descobrir corredor. E aí vai ter muita coisa para o futuro, né, Marcela? Marcela, sim. Vendas. Marcela é a rainha do marketing, né? Eu costumo dizer que Já quero saber mais informações. Marcela é a cabeça do marketing daqui, é quem pensa em tudo, quem idealiza tudo, multicast, ela está em todas as paradas, tudo que tiver de marketing e divulgação, a Marcela está envolvida e ela foi quem deu a ideia, né, da gente trazer a Alana, a gente conversando, olha só, eu e Lana tava conversando e aí a gente conversando sobre as dores do cliente, né,
que era que estava mais causando dor no cliente, o cliente voltou e eu não soube o que fazer naquele momento, o cliente final no caso, né, que eu falo, o cliente final voltou sem enxergar e a pessoa não soube como lidar com aquela situação. E a gente começou a perceber que isso estava bem comum, da pessoa não saber resolver aquele problema. E a gente, por que não capacitar, né, por que não compartilhar um pouquinho de conhecimento para eles saberem também como lidar com situações que acaba sendo comum, né? Pelo número de serviços que é feito, acaba se tornando comum. E aí a gente viu essa oportunidade e está sendo muito bem abraçada pelos clientes, viu? Eles estão gostando da ideia. E para essa primeira turma, já adianto que não tem mais vaga. Esgotou tudo, né, Marcela? Esgotou na primeira semana, esgotou tudo. E a primeira pergunta era, quanto é, Marcela, esse curso? E aí eu falei, não, ele vai ser gratuito, inclusive vai ter entrega de certificado, vai ter presença de oftalmo, né, Patrick? E principalmente legal. O conhecimento, né? Eu acho que principalmente o conhecimento. E eu quero remeter um pouquinho, trazer a história da Ilaneide, quando ela estava ali mesmo em situação de rua. Ela comentou aqui, eu estava estudando. Isso. E não é em vão, né? Não é em vão. Não é em vão. Tá aí hoje uma história de sucesso, de superação, né? Com muita diversidade, porque de fato, um dia eu estava conversando isso com a minha esposa, a vida não é justa. Tem pessoas que nascem em berços de ouro, tem pessoas que nascem com dificuldades. Mas, certo, já não é justo. E agora, o que é que eu vou fazer? Me vitimizar? Exatamente. Ou eu vou buscar uma solução? E você foi contra muita coisa. Você foi contra... você não teve apoio familiar, foi contra muitas coisas que aconteceram ali, né? Um pouco tempo que a gente passou aqui, que eu amei conhecer a tua história, tá? Me motiva a tua história, me motiva a brigar ainda mais, a lutar ainda mais, né? Porque a gente às vezes pensa que nós temos problemas, mas de fato os problemas que você apresentou hoje, a gente percebe que os nossos problemas são ínfimos, né? E a gente consegue lutar e conquistar. Então, independente do problema que você está vivendo aí em casa, pega essa história de superação de morando nas ruas, né, de moradora de rua até empreendedora. E eu vou dizer, além de empreendedora, né, é uma pessoa que a gente percebe que tem tem um laço cristão, né, que por onde passa contagia, comove, que usa esse sistema, né, a associação usa a ótica em favor do próximo. Então, eu estou muito motivado, parabéns, muito obrigado por compartilhar a sua história aqui, né, Marcela? Então, sim. Ilaneide, como é que as pessoas me encontram? Você falou da ótica, né, o @ da ótica, mas deixa aí pra galera também como é que te encontra o do Elas Podem, o seu Instagram, contato também, se quiser deixar para quem quiser fazer doação. O da ótica também, né, eu acho importante. O Instagram da ótica é _ óticas, o Ilaneide _ Campos, o WhatsApp da ótica é DDD 84 98877 6684 e o da associação ela já deixou. Associação Elas Podem RN. Podem ir lá no direct, pode deixar mensagem. Inclusive, eu vou seguir agora, viu? Segue a gente. Vou dar um follow compartilha as nossas ações. O simples fato de compartilhar alguma ação já ajuda. Você já está sendo um apoiador da nossa associação. Com certeza. Qualquer pessoa que entrar em contato conosco, nós respondemos, nós nunca deixamos. Pode ser que demore um dia, 2, mas a gente nunca deixa sem responder. E se alguma mulher que estiver precisando de um diálogo, de uma escuta ativa, pode contar conosco. Uma situação de vulnerabilidade, na medida do possível, nós iremos até vocês. Não dá para abraçar o mundo, mas a gente faz o que pode. E sempre procurando uma alternativa. Há sempre uma alternativa, pode ter certeza. E eu já estou seguindo, viu? E eu sigo. Sou fã já. Depois desse podcast agora eu sou fã. Ilaneide, deixa aí uma frase para a galera que acompanhou o podcast, que está assistindo. Deixa aí não só para a mulher, né? Para qualquer ser humano que precisa ouvir o que você falaria. Deixa essa frase para ficar na mente da galera. Eu vou aproveitar esse mês, agosto e lilás, um mês de luta,
um mês que nós vemos tentando combater essa violência exacerbada contra a mulher. E quero deixar aqui um pequeno poema de minha autoria. Ai, que legal. Vamos lá. Então, é um poema de minha autoria, em homenagem à mulher que eu me tornei, em homenagem a muitas mulheres que precisam, de fato, se conhecer e se respeitar. Vim de uma terra onde não tinha nada para comer, então, cuidado onde vai se meter. A sobremesa era rapadura, dura que nem pau. A vida me ensinou a lutar de igual para igual. Meu corpo, minhas regras. Muito obrigada. Ai, que lindo. Vamos, uma salva de palmas. Eu sinceramente, para mim foi um presente, tá? Participar desse podcast. Obrigado, viu, Maciel? Obrigado. Que os clientes lhe liguem mais vezes e que eu possa lhe substituir em todas elas. Me convide, por favor, viu, Marcela? Com certeza, você é sempre bem-vinda. A Marcela é a percussora, ela é quem convida. Uma vez ela me expulsou daqui, eu guardei um rancorzinho dela. Foi bem assim. Mas agora tá perdoada. Só pra deixar assim uma deixa, quem sabe num outro momento, eu sou mãe atípica e de uma filha adotiva. Mãe atípica. Explica melhor, acho que dá tempo, né? Temos quanto tempo aí? Uns 4 minutos, 3 minutos? Vamos lá. Uma mãe atípica é aquela mãe que tem uma criança com necessidades especiais. A minha filha ela tem 30 anos, eu crio ela há 28 anos. Há quem diga, não vou julgar, há quem diga que a mãe biológica tentou abortar. Como ela nunca confessou e eu não estava na cena, não posso afirmar. Mas ela nasceu muito pequena, até porque ela escondeu a gravidez. Quando ela foi para o hospital, a mãe biológica, ela foi com uma dor, sentiu uma dor. E era uma dor no pé da barriga. Na verdade, a criança estava nascendo. Ela escondeu aos extremos. Ela sufocou essa criança dentro do útero, na verdade. Ela nasceu muito roxa, cabia dentro de uma caixa de sapato masculina. E com o passar do tempo, ela começou a apresentar crises convulsivas e a mãe não levava no hospital. E quem era essa mãe? Na época, ex-namorada do meu irmão mais velho. O que eu falei que se desbandeou no meio do mundo. E até hoje eu nunca fiz um DNA, mesmo ele dizendo que não era dele. Eu amei aquela criança, magrinha, pequenininha, com 2 anos de idade, que parecia ter uns 8 meses. Eu amei desde o primeiro momento. Hoje ela tem 30 anos. 30 anos. Olha aí, que linda a história, né? E ela é o melhor de mim, porque ela me faz, ela não fez. Ela me faz ser um ser humano melhor todos os dias. E eu descobri que a vinda dela não era ela que precisava de mim. Era você que precisava dela. Exato. Que lindo. Que lindo, né? Que mãe, que mulher, viu? Que história, Parabéns, que história incrível. Eu volto a dizer obrigado por compartilhar. É inspirador para mim. Eu aprendi muito aqui, tá? Com você, aprendi muito com a tua história. E pode ter certeza que vou carregar ela por muito tempo dentro da minha mente. E ela vai estar sempre ali presente, me fortalecendo. A tua história vai me fortalecer por muito tempo, tá? Obrigado por compartilhar, obrigado. A gente nota a energia em estar perto, uma mulher guerreira, uma mulher que passa boas vibrações, né? Que preenche, que eu tenho certeza que muda o cenário onde chega, né? Que é gostoso estar perto. É verdade. Então, com sinceridade, muito obrigado por compartilhar essa história aqui no Multicast. O primeiro podcast a ouvir essa história. Gravem esse, tá? Número 10. Eu que agradeço, gente. Sou muito grata. Depois que eu descobri que eu sou uma mulher que tem voz e que ela precisa ser ouvida, esses ambientes, para mim, eles são muito convidativos. Então, assim, receber um convite para participar do Multicast, para mim foi uma alegria imensa. E virei quantas vezes precisar, posso estar realizando campanhas juntamente com vocês, para estar mobilizando a nossa sociedade, para ter esse olhar diferenciado, porque eu costumo dizer, não é só a venda.
A maior alegria que eu sinto é de ver o cliente usando o meu produto. E para isso precisa ter um trabalho, um olhar humanizado. E é isso que eu recebo quando chego aqui. Eu sou muito bem acolhida aqui na Multilentes. Muito obrigada a vocês que fazem parte do quadro de funcionário da Multilentes. Eu me sinto em casa aqui. É verdade. Eu costumo dizer que a galera, Patrick, onde é que você encontra tanta gente boa? Eu digo, não sei, acho que eles que me encontram. Eu sou um cara de sorte abençoado por Deus. E que realmente quem faz a coisa acontecer aqui dentro são eles. Sem eles, sem todos os que estão aqui, acho que essa empresa jamais cresceria, jamais chegaria onde a gente está hoje e onde a gente vai chegar também. Eu sou muito feliz e alegre por ter um time que performa acima da média. Nosso time performa acima da média. Eu quero aproveitar o espaço para agradecer a Udimar Pessoa, professora, pesquisadora de mulheres. Foi ela que me tirou do anonimato. Ela que me colocou nesse espaço de fala, sou muito grata a ela. Inclusive, ela foi entrevistada. Tem uma novidade. Udimar Pessoa. Udimar Pessoa, vamos lá. Tem uma coisa que eu não falei aqui. Então vamos falar. Hoje eu gravei o meu segundo programa na TV Web, na TV Grande Natal. O programa Elas Podem na TV e o quadro principal é Autoridade, que são elas. Olha aí, assistam, tá? Hoje nós entrevistamos a delegada civil, doutora Sheila Freitas, e a pesquisadora, pedagoga, palestrante Udimar Pessoa. Próxima semana nós estaremos entrevistando a subtenente Célia Mello. E no dia 20... Não, na próxima semana é dia 24, né? Então muda. Dia 24 nós estaremos entrevistando a delegada aposentada do Distrito Federal, doutora Sandra Gomes. E no dia 31 nós estaremos entrevistando a Tenente Coronel Soraya, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A mulher é uma máquina. É uma fera. Gente, elas podem mesmo, viu? Nós podemos. Elas podem. Eu acho que a mulher cada vez mais tem ganhado espaço, né? E graças à atitude como a dela, né? Que encoraja, que inspira. E assim, se você for pegar historicamente, a gente tem mais mulheres do que homens trabalhando aqui dentro, né? Então quero vincular isso aí, porque sempre eu digo, às vezes mulher dentro da produção é só o que tem aqui. Tem uma mulher comandando a nossa produção. Nossa, isso é maravilhoso. É a Nayara. Nayara comanda tudo lá na nossa produção. Tem a Aline, que é a melhor montadora do Brasil. É engraçado quando fala, não, a minha montadora é uma montadora, tem gente que se admira, é uma montadora, é uma mulher, a montadora de você é uma mulher, eu chamo ela. Que massa, muito. E é impecável, viu? Divinamente bem, monta demais, tá? Beijo, Aline. E um beijo pra Alana. Eu não conheço a Alana, mas ela trabalha com a Vizier. Eu trabalho na Multilentes, e que é interessante. Se eu não estou enganada, a Alana assistiu uma entrevista minha, acho que na 96 FM. E passou a me seguir no Instagram. E eu segui de volta, porque eu tenho esse carinho, esse respeito com quem me segue. E ela começou a curtir, comentar, e eu também a curtir e comentar as postagens dela. A gente não se conhece, mas a gente tem um carinho uma pela outra. Beijo, Alana. Olha onde eu estou. Vamos promover esse encontro, né? Vamos promover esse encontro. Lana e Willaneide. Olha aí. Quem sabe numa ação, né? Lá em Tibau. A Lana gosta muito disso também. A gente tem alguns projetos também. Eu acho que tirar eles do papel lá, eu acho que é uma boa. Né? Já me sinto convidada para uma reunião. O optometrista apoiador a gente já tem, que vai lá e realiza os exames, que é o Leuber Fernandes. Mas se tiver mais gente aí para somar... Com certeza. Todo mundo a Lana, ela faz todo mundo é bem-vindo. A Lana faz área médica também, então a gente tem muito acesso para poder levar e fazer parte também desse projeto lindo, né? Tá, eu quero sim fazer parte. Vá dormir com essa frase que você já conhece, pensando na gente, mas assim... Willaneide falou que o nome do projeto é Ver Não É Enxergar. Ver Não É Enxergar. Tem Instagram o projeto? Não, tudo é dentro acontece tudo dentro da associação. Perfeito. É isso, brindar, né, Marcela? Vamos brindar como de praxe. Um brindezinho. Obrigado. Valeu. Esse foi mais um Multicast. É isso? Será que Multicast, episódio. Será que vou ter outro, Marcela? Vai, com certeza. Né? Obrigado. Obrigada a vocês.